Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Que Deus possa iluminar nosso caminho, né? Bom dia para quem está vendo de dia, boa tarde para quem vê à tarde, boa noite para quem vê à noite. Que Deus possa nos auxiliar e possamos é, trazer algumas mensagens para os irmãos nessa oportunidade. Para quem está assistindo em casa, para quem está assistindo é, no trabalho, na condução, né? Mesmo para quem está curtindo, fazendo comida, né? Hoje com as possibilidades. Então, hoje nós viemos aqui agradecendo a casa da BBM para essa oportunidade e o que nos foi proposto para o assunto foi o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, item de 1 a 3. Então, para que iniciarmos com muita harmonia e muita alegria, vamos aproveitar e fazer uma leitura de página, não é mesmo? Então, a página hoje proposta foi do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Item 11. Conforto. Se alguém me serve, siga-me. Jesus está em João capítulo 12, versículo 26. Frequentemente, as organizações religiosas e movimentos espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos e a dívida é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra do rio de rijo, mais de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto, isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre seguindo. O Cristo nunca faltou às suas promessas, e seu reino divino se ergue sobre consolações imortais. Mas, para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Bom, essa foi a leitura da página de abertura, e após essa leitura, vamos fazer a nossa oração inicial, nossa prece. Pai amado, agradecemos mais uma vez a oportunidade bendita de estarmos aqui explanando o Teu Evangelho, que sentindo a Tua bênção, a Tua luz, juntos contigo, vibremos amor, vibremos paz, que falemos de maneira simples e objetiva, clara e tranquila, esclarecendo o Teu Evangelho. Jesus esteja conosco para que não sejam nossas palavras, mas sejam as suas. E assim, com a tua alegria, a bênção desses mentores desse trabalho, dos mentores da Casa da BBM, pedimos a permissão ao nosso Pai para dar iniciado mais um estudo. Que Deus nos abençoe, Jesus nos oriente, hoje e sempre, graças a Deus. Graças. Pois bem, então vamos lá hoje para a nossa proposta, não é mesmo? A nossa proposta hoje vem da Estranha Moral, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estranha moral já vem nos denotar que tem uma coisa errada, né?
que não é uma moral fácil de ser entendida, ou que de primeiro lance, de primeiro entendimento, nos deixa dúvidas ou algumas é, assustados. E aí vamos ver, avaliar os itens de 1 a 3 que esse capítulo nos propõe. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o item de 1 a 3, nós temos a seguinte coisa. Inicialmente, Kardec coloca odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus voltando-se disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, e a sua mulher e seus filhos e seu irmão e suas irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. E assim aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Está em Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. No item 2 nós temos: aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é meu digno. Aquele que ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno. De mim não é digno. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Pois bem, a leitura do Marcos, de Lucas, já nos faz uma certa preocupação, alguns olhos com olhar de assombro, assusta, né? Outros já olham com um certo olhar de ironia, porque é de assustar, né? Vamos pensar, aquele que lá atrás disse honrar pai e mãe, é o que está escrito na lei antiga, e mais à frente diz, eu não vim destruir a lei, é de estranhar, com certeza, como diz o capítulo, alguém que coloque odeie seu pai e sua mãe, como está escrito em Lucas. Então, se alguém já ali, já odeia seu pai e sua mãe, e ele diz que aquele que vier para me seguir e não odeie seu pai e sua mãe, não é digno de me seguir. E aí é estranho, a gente pega essa estranheza e fica assim, como pode isso? Como é que Jesus, aquele que pregou o amor o tempo todo, aquele que pregou para honrar o pai e a mãe, aquele que disse que deveríamos amar uns aos outros, diz agora para mim odiar meu pai e minha mãe, logo meu pai e minha mãe, não é? Como é que pode isso? Estranha, que estranheza é essa que o Cristo nos propõe dessa vez? O que será que o Mestre Divino tem para nós nessa nova colocação, né, trazida pelo nosso irmão Marcos? Bom, primeiro a gente sabe que Jesus, na sua época, ele falava a língua predominante, e inclusive Jesus falava através do aramaico, né? E ela foi escrita à frente dele, ou seja, não foi ele que escreveu, por uns discípulos, e alguns até narraram para outras pessoas escrever, e foi escrita em hebraico e grego. Então, começa-se a abrir para nós descortinar umas possibilidades. Primeiro, se Jesus falou isso, estava indo de contra aquilo que ele falou, não é? A princípio, parece que não pode ter sido ele, visto que todo o seu trabalho é pregado em amor ao próximo. Todas as suas falas, os seus trabalhos, todas as suas propostas é de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Irmão, irmãs, esposa, companheiro, pai, mãe, filhos. Então, alguém que vem essa proposta de amor, não pode ser que essa pessoa queira que agora você odeie pai e mãe. Então, já temos aí alguma coisa de diferente, algo nos chama a atenção. Pois bem, partindo pelo princípio que foi feita e escrita por homens, as línguas eram diferentes. Jesus falava em aramaico, escreveu-se em hebraico, em grego. Outra ainda, alguns dos discípulos não sabiam escrever, mas nem muito ler. Então, quem leu, quem escreveu foram outros, em hebraico e grego, e muitas vezes não entenderam aquilo ou não acharam palavras. Por quê? Nós sabemos que algumas palavras têm vários significados, não é mesmo? Quando a gente fala ponto, por exemplo, no português nosso,
Tem vários significados: ponto de ônibus, ponto de exclamação, ponto e vírgula, ponto final, ponto, enfim, tem várias coisas. Assim, a gente tem aqueles verbos, né, que são assistir, tem assistir de dar assistência, assistir de ir ao lugar, assistir um cinema, assistir de outras possibilidades de ver uma situação, né, de dar assistência, enfim. Tem outras palavras que têm esse sentido, se escreve igual, mas vários sentidos. E nós temos também a mudança ortográfica, que mesmo sendo antigo, o hebraico, o aramaico, né? O grego, eles também sofriam modificações. Assim como, hoje, eu não sei se vocês já ouviram falar, existe o grego, o hebraico antigo, o grego antigo, não é? E aí, se a gente for pegar, tirar para ele, essas palavras podem ter tido modificações. E seus significados podem ter sido interpretados de forma equivocada. Ao mesmo, nós vamos ver Paulo, não, desculpe, é, Paulo colocando algumas palavras como demo, né? E a mesma inicialmente não era pregada como demônio, coisa ruim, era entendida como um espírito que estava ali com a pessoa de origem positiva, bondosa, ou de origem maldosa, negativa. Então, o espírito estando ali era um demônio, ou seja, um demônio que estava ali. E com o passar do tempo, hoje, quando se diz demônio, você subentende esse espírito mal. Não se entende mais espírito bom. Então, foi se mudando as categorias de palavras, não é? Então, provavelmente, a escrita que era não era mesmo? Nós mesmos, no nosso português, nós temos essas modificações. Por exemplo, antigamente as pessoas falavam voz-me ser, não é? Imagina só o tempo de falar voz-me ser. Depois foi se reduzindo e ela virou você. Então, voz-me ser virou você. E hoje em dia não é mais você, é VC, não é? Todo mundo coloca nos apps, nos aplicativos, nas mensagens de texto, VC, você. Então já não é nem mais pode me ser, nem você, é VC. Amiga, né? Um dia eu estava vendo as meninas conversando com as outras, umas com as outras, e elas chamando amiga, olha só, amiga, então já não é mais amiga, é amiga. Quem sabe daqui a pouco, como diz um amigo que fez uma palestra, falou, daqui a pouco o Mi cai é só H. O H, o lá, H. Tem outras palavras, né? Se jovens usam hoje, né? Antigamente se era namorar, né? Cortejar, vou cortejar esta moça, aí namorar, e agora é só ficar, não é? Se está junto, se deu certo, não é, como se diz um jovem, usa, deu match. Então, as palavras mudam seus significados. É natural que com o tempo se mude isso. E aí o que que nós temos? Na época de Jesus, né, muito claramente isso estava de forma equivocada, o que a gente entende. Não era o odiar de ter raiva, ter ódio, não gostar. Não gosta do seu pai, não gosta da mãe, não. Alguns significados que trazem mais próximos, está tendo o Evangelho segundo o Espiritismo, é o amar menos. Ou seja, o Alessandro, né, ama mais o amigo do que seu primo. Alessandro odeia seu primo que seu amigo. Então você traz uma mais que um do que odeia o outro, uma menos e uma mais outra. Então era nesse sentido de amar menos, né? Hoje nós temos o português que troca isso. E até no português a gente tem diferenças, se a gente falar, né? O português que é falado em Portugal é diferente. O português que é falado em Moçambique é diferente de Portugal e é diferente daqui. Mesmas palavras, a mesma palavra aqui que tem um significado diferente lá, que tem um significado diferente em Moçambique. Então, isso nos mostra que às vezes tem que ter muito cuidado com a palavra, o seu contexto é que importa. O seu contexto é que importa. Bom, então se Jesus não quis dizer o diabo, e como diz Kardec, quis
amar menos, então o que significa? Amar menos. Se eu amar mais meu pai e minha mãe vão amar tanto Jesus, não tem como seguir Jesus. É claro, é claro. Porque para seguir alguém, esse alguém tem que ser referência para mim, tá? E quantas vezes a gente tem referência ao nosso pai e nossa mãe? Muitas na nossa cultura. Quando o nosso pai e nossa mãe realmente abraça a causa de nos educar, passar conhecimentos de educação, não instrução, ou às vezes instrução, porque quem dá instrução é a escola, português, matemática, física, química, mas quem educa é o pai e a mãe, complementando a sociedade, os professores, mas a base principal são os pais. Essa é o foco. Então, meu pai e minha mãe me dando uma boa margem, uma boa educação, uma boa ligação. Evidente que vamos ligar com eles com laços fraternos. Jesus não queria que isso fosse rompido, nem desejava, só queria que a pessoa, se seguisse Jesus, entendesse que ele é o caminho, a verdade e a vida, como ele falou. Porque a gente sabe, né? Quando você toma uma decisão, às vezes você é de filhos católicos, você tem pais católicos, evangélicos, né, protestantes muito sérios, outra denominação religiosa, ou estilo de vida, em que quando você quer optar seguir Jesus por determinada linha contrária deles, fica difícil. Eu sou católico e quero seguir evangélico, às vezes nem sempre meus pais católicos vão entender. Se eu sou evangélico e quiser seguir espírita, às vezes meus pais não vão entender. E aí Jesus diz: Você me ama? Então, que é bom nome do seu pai e sua mãe. Ou seja, não fique tão ligado a eles, mas me siga. Quantas senhoras que nós vemos seu marido na casa espírita, a senhora é solteira, viúva, não tem marido, e ele não vem, ele não compactou com isso. Inclusive, eu às vezes tenho que mentir para eles, dizer que vou no mercado, vou encontrar com minhas amigas e vim aqui para o Centro Espírita, porque ele não aceita. Então é isso que Jesus quer da gente. Será que é isso que você quer? Porque temos companheiros que não querem. Devemos entrar em guerra? Não. Precisamos dar a nossa opinião, impor, ó, eu sou desse jeito, você aceita ou não aceita? Mas eu sou assim, querendo ou se não querendo. Não. Devemos usar de carinho, de compreensão, de fraternidade, com os nossos pais, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com os nossos irmãos. E ter sabedoria de explicar a eles. E aí, querer ou não querer acreditar, gostar ou não gostar, a responsabilidade deles. Mas é a nossa responsabilidade, cabe entender quem nós somos. Então, seguir Jesus é difícil, um pouco, para quando a gente tem que sair da nossa estadia, da nossa cultura. Porque é uma quebra de paradigmas. Eu mesmo sempre conto que muitas vezes eu fui muito mal visto por alguns familiares. Ah, você vai para o centro, você mora no centro, você está virando um beato espírita, como eu brinco, que já me chamaram. Então, assim, não me dizia nada. Por quê? Porque a escolha era minha. Eu que escolhia, eu que decidia, eu que presenciava e escolhia o caminho. E às vezes não era entendido por ninguém, como não foi algumas vezes. Quantas vezes precisei fazer um trabalho voluntário no dia de aniversário de um familiar, eu ia para o trabalho voluntário e as pessoas diziam: "Que isso? Isso está errado. Não pode comemorar, vai ajudar." Devia deixar lá aquelas pessoas, elas escolheram o caminho dela. Você tinha que estar aqui, ó, com a sua família comemorando. Várias vezes eu fiz isso. E o que eu fiz? Respeitei, entendi e fui para o trabalho voluntário. Trabalhei, voltei, curti. Finalzinho, a vida deles continuou, a minha também. Não entramos em combate, nem em guerra, nem em atritos, mas eu sabia da minha responsabilidade, sabia daquilo que eu queria. Foi fácil? Não, nem um pouco. Mas a escolha era minha. E eu escolhi servir. E eu fui servir. Então é isso que Jesus fala para a gente.
Porque não adianta você chegar e dizer, ah, Senhor, Senhor, assisti palestras, mas quando eu queria precisar, o Senhor precisou que eu fizesse um trabalho, eu tinha que ficar em casa com minha família, eu tinha que estar lá com ela. Agora, há situações diferentes, né? Por exemplo, nós temos uma irmã no movimento espírita em que ela se dedica muito, corre, faz muita coisa, mas quando ela diz esse domingo é da família, ela fica com a família. Então, ela divide também que um domingo por mês é o domingo da família. Perfeito, certíssimo. Eu acho mais do que justo. Então, ela equilibra o meio do caminho e serve muito. É causa do bem, do amor, espalhando paz, mas é uma escolha nossa, interna. Por isso que Jesus fala: quer me seguir? Abandone seus filhos, seus pais. Filhos, quantos filhos que a gente quer levar quando ele faz 18, 19 anos se torna independente? E aí você fala assim para ele: olha, vamos comigo lá, vamos para o centro, vamos para o trabalho voluntário? Não, não quero ir. Mas por que, meu filho? Vem comigo. Ah, vai você, pai. Vai você, tá bom, vou. Nossa, só vive nessa casa espírita, nem fica comigo. E às vezes você não vive tanto. Só que o orgulho dele, a vaidade, o egoísmo, faz isso, faz gerar de chantagem emocional. E aí você tem que avaliar quem é você, o que que você está fazendo, o que você fez por ele, o que precisa ser feito. A gente precisa definir isso dentro de nós. Por isso que é. E cônjuge? Cônjuge nem se fala, é mais difícil. Porque se for espírita, ok. Se não for espírita, mais difícil ainda é. Porque é muito necessário saber o que você quer. Por isso que ali está, em Lucas também, que os espíritos que ele fala. É aquele que não quiser carregar a cruz, glorifica. Aqui também ele fala. Não pode ser meu discípulo. Mesmo a sua própria vida, a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. E quem quer que carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Por quê? Dizer que anda com Jesus é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil você curtir as coisas. Está cheio de trabalho. Uma vez, Chico diz, Emmanuel, quanto trabalho, o que que falta, Emmanuel? Ele disse, falta de mão, Chico, para trabalhar. Não temos trabalhadores. Uma vez uma pessoa me perguntou, eu sempre conto essa oportunidade nas palestras, a pessoa me perguntou que ela queria trabalhar serviço. E eu arrumei uma possibilidade para ela no domingo, primeiro domingo, ela não quis. No terceiro, ela não quis. E ela disse, irmão, domingo é da família. Caramba, todo domingo? É, tá bom. Então, sábado, não, não. Sábado, de manhã cedo, eu descanso. Tá, e sábado à noite. Sábado à noite, eu lavo meu uniforme, eu preparo a casa, eu faço. Tá bom. Durante a semana tem uma. Não. Durante a semana, trabalho. Trabalho, chego tarde, então não tem condições de eu estar guiando alguém ajudando. Ah, tá bom, se é assim, então vamos fazer o seguinte: você vê da sua vida, quando você pode, que dia você pode, e me diz que eu vou te conseguir um trabalho para esse dia, tá bom? Claro, com certeza, nunca mais me encontrou. Porque aquela sensação, aquela emoção foi logo depois de sair da palestra, emocionado, estava envolvido, entusiasmado, estava vibrando, era uma vibração externa, não tinha interiorizado. E quando a responsabilidade bateu a porta de tudo aquilo que estava sentindo, vivendo, não conseguiu. Retrocedeu, voltou a ser quem era, porque a mudança não é brusca, né? Da noite para o dia, nem de uma hora para outra, muitas vezes nem de uma vida para outra. Então é esse despertar que Jesus quer. Quer me seguir? Quer. Então, olha só, vai ter problemas. E você vai ter que entender e enfrentá-los. Estamos aqui para ajudar, para negociar, para conversar, para entender e te apoiar. Mas me seguir é carregar.
É carregar sua cruz e um pouco da dos outros para ajudar. É se esquecer, lembrar do próximo. É como ele falou aqui. Às vezes esquecer sua própria vida. Você está com fome, vê uma pessoa com fome, você tira a sua, o seu alimento e dá para ele. Você está cansado, com sono, tem de manhã cedo, acorda cedo, né? Você foi dormir meia-noite, 1 hora, você precisa acordar às 6 horas da manhã. Você acorda para fazer um trabalho de caridade. Então, essa é a história moral. A gente precisa entender essa possibilidade, porque nós pegamos e atribuímos coisas ao Cristo que nos satisfaz, que nos acomoda. Nós temos muito disso. Francisco de Assis, uma vez, disse a um irmão que precisava ir lá para parte do deserto, encontrar, né, esqueci o nome dele, Salatiel, não, enfim, esqueci, o rei dos árabes, que estava confrontando, tendo matança católicos. E Francisco de Assis vai e deixa esse irmão incumbido. Fica lá um tempo, adoece, passa um perrengue, recupera, volta, consegue bom adianto e volta. Encontra o mosteiro está totalmente diferente. Aí foi procurar esse irmão e falou: irmão, o que que aconteceu? O que que foi feito aqui? Eu deixei tudo pronto. E o irmão tocou, mudou tudo. Ah, não, Chico, Francisco, olha só. Irmão, essas coisas aqui, isso é difícil. Ah, negócio de jejum aqui é muito brabo. Esse outro aqui? Ah, não. Então o que que a gente fez? Esses daqui a gente adiou, disse que não era para fazer agora. Esses outros que a gente deu uma aliada. Esse aqui, ó, tá ótimo. E os que estavam ótimos, justamente eram aqueles que eram os mais triviais, mais banais, mais simples. Eles modificaram para ser agrado deles. E é isso que Jesus não quer. Não tem que mudar a doutrina espírita, as doutrinas, as leis naturais. Quem tem que mudar somos nós. Quem tem que escolher Jesus somos nós. Quando despertamos, escolhemos Jesus, tudo muda na nossa vida. Nosso jeito de olhar, de andar, de sentir, de viver, de ouvir, de compreender, de amar, de se iniciar. A fraternidade é mais viva em nós. Mas enquanto não escolhemos Jesus, o materialismo ainda fala alto, nossa rotina, nossa vida, nossa família, aqueles que nos amam, que nos cercam. Então nós temos tudo isso. São escolhas, é verdade, são escolhas. Mas precisamos entender essa história moral. Porque a vida é feita de escolhas. Você tem um caminho certo, correto, e tem um caminho tortuoso, que também vai chegar lá, mas vai ser muito complicado. Vai dar muitas voltas. Vai, muitas complicações. Mas a escolha é sua. Jesus nos mostra, como ele falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem antes vir por mim. Ou seja, ninguém vai entender Deus sem antes ser mais humilde, bondoso, caridoso, compreensivo, perdoar, praticar o bem em tudo que puder, não ser materialista, egoísta, vaidoso, orgulhoso, não guardar rancor, mágoa, perdão, ter perdão. Não é isso que Jesus quer da gente. Só que tem um preço. As pessoas vão te reclamar, vão. As pessoas vão te criticar, vão. Não vão entender o seu processo? Não. Às vezes até os espíritas também não entendem. Às vezes você se dedica tanto que vai ter aqueles seus colegas que vai dizer, por que isso? Para com isso. Quem é onde? Quer ser a tua solução logo? Quer gravar logo? Quer resolver tudo numa vida só? As pessoas não te entendem, não compreendem, não se compreendem e querem ajudar o outro desse jeito. Tem como? É muito difícil de se vivenciar querendo se colocar no lugar do outro, que o outro se apegue e seja do seu jeito. Agora, é claro, mudanças é difícil. Tem que ter. Quando você quer. Quantas vezes eu não posso seguir Jesus porque minha família
é de tradição de mercadores, né? Uma tradição de trabalhadores constante. Eu não posso servir, eu não posso seguir, porque eu preciso estar aqui no mercado, preciso estar na loja, preciso isso, preciso aquilo. A loja de material de construção não fecha cedo, tem que estar aqui todo dia, de segunda a segunda. Eu não posso deixar. Eu tenho que abrir, eu vou abrir, eu preciso, eu vou, porque isso, porque aquilo. A escolha é sua, a vida é sua, o caminho é seu. Mas, para toda ação tem uma reação. Mesma maneira, mesma possibilidade, do mesmo jeito. Escolha é sua, vivência sua, caminho seu. Mas Deus está contigo. A escolha é sua. E você precisa despertar, porque não tem outro jeito. Vocês já viram, quanto mais tem aquele ditado que diz: com Deus tá difícil. Sem Ele tá brabo. Sem Ele tá perdido. E nossa tendência é correr para Ele quando a dor aperta. Muitas das vezes você não vai à igreja, vai ao centro espírita, não vai a lugar nenhum. E quando a coisa aperta, a dor, a dificuldade, aí tu vai. Aí tu vai em todos os lugares. Tu quer ser curado na igreja católica, na igreja evangélica, no centro espírita. Quer assistir todas as palestras da semana toda, quer tomar passe a cada meia hora. Se puder levar uma caixa d'água de 500 litros de água fluidificada, você leva. Se você puder levar alguma pomadinha, um chazinho preparado, você leva. Então é esse que somos nós. Nós somos assim, né? Quando a coisa aperta, a gente corre. A gente quer o remédio, mas a gente não toma um paliativo. Nós já estamos paliativo, a gente não resolve logo, não se previne. E se prevenir é trabalhar com Jesus. Se prevenir é servir. Se prevenir é entender os desígnios de Deus, entender que você é pequeno, que você depende dele, do Pai, para te guiar, e que você vai crescer, vai se tornar útil, vai se tornar um bom espírito, mas há um preço a se pagar. Você precisa caminhar, precisa entender o seu processo. O materialismo, às vezes, fala algo para a gente. Quantas vezes a gente é pego pelo materialismo? Algum irmão nos coloca em alguma situação difícil? Quantas vezes a gente tenta, né, negociar com o tempo para ganhar com Deus? Se eu fizer isso, meu Deus, eu tenho certeza, o Senhor vai me ajudar nisso, eu vou conseguir. E se você ajudar Deus e você não conseguir alcançar, você pode ficar como? Ansioso, preocupado. Eu conheço uma pessoa que estava numa situação, né? Eu estava buscando aqui a história dela. Ela, uma outra pessoa, com dose e tudo, e passou por uma situação muito difícil. E quando estranhou, quis ir para o centro espírita e tudo, teve problemas de depressão, desorientação. Foi posto o nome dela em oração e os espíritos, mentores superiores, se manifestaram. Deram a informação de que a irmã houve as oportunidades de seguir Jesus, em qualquer linha, mas não quis. Não quis se comprometer, não quis saber, não quis se dedicar. E por conta disso, quando passou pela prova, a prova da obsessão, da prova é, do amor, da prova do perdão, se complicou. Entrou numa depressão profunda. Graças a Deus está se recuperando e vai se recuperar mais. Temos a certeza, pelos próprios espíritos que falaram que com muita oração, com muito amor e carinho vai se recuperar. Mas a escolha foi dela. A todos nós Deus dá a escolha. Hoje está melhor, hoje está mais compreensivo, hoje é mais fácil de entender, mas ainda temos maridos opressores, esposas que gostam de estar ali com o marido através usando a coisa da afetividade.
E temos filhos que se utilizam da mãe para segurar os pais. Desiste. Então precisamos ser firmes no propósito. Na onde eu quero ir? Quem eu sou? Eu sigo um exemplo que eu vou dizer para vocês, que é um exemplo que mexe muito comigo. Toda vez que eu lembro dele, eu já fico apreensivo assim, nossa, eu estou muito longe, aquém daquilo que eu pensava, não é? Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes teve uma filha muito doente e a filha, aos 9 anos, mais ou menos, desencarna. E aí foi uma comoção triste e tal. E aí levaram o corpo, velaram, enterraram. Ao enterrar, voltam à tarde para casa, os familiares, e Bezerra toma um banho, se despede e para onde você vai? Perguntaram os familiares. É hoje, eu vou para o Santo Espírito, hoje é dia de reunião mediúnica. Eu vou para lá. Mas você não pode nem hoje. Hoje é um dia que ela morreu, você fica aqui em casa. Cruz credo, que coisa horrível. Nem um dia você pode respeitar e ficar aqui. Ele, olha, ela está amparada, eu tenho certeza, e nós aqui estamos bem, vamos com dias recuperar. Eu vou lá, vai ser 1 hora, 1 hora e meia, e retornarei depois para casa. A família não gostou e ele foi assim mesmo. Inicia essa reunião e contam que, para surpresa de todos, foi emocionante porque a filha dele de 9 anos deu comunicação. A filha de Bezerra de Menezes, dizendo, agradecendo ao Pai Sem Querido, que era um espírito com uma certa envergadura, uma certa evolução moral e intelectual, mas que precisava daqueles 9 anos para resgatar um passado difícil. E ela era muito grata a ele por todo o carinho, todo o amor, toda a compreensão, tê-la recebido em seu lar, para ela conseguir, com muitos méritos, essa complemento de prova. Então, olha só, ele, Bezerra de Menezes, que já era um grande trabalhador, que já era um espírito de muita luz, já era um espírito, tinha toda a possibilidade de dizer: não, é verdade, hoje eu estou triste porque eu perdi minha filha, eu vou ficar em casa. No entanto, ele vê a responsabilidade com Jesus, toma um banho, se arruma e vai trabalhar com Cristo, no sofrimento, acalentando e acalmando o sofrimento daqueles irmãos. Isso é carregar, tomar sua cruz e caminhar com Cristo. Isso é amar mais Jesus do que seus familiares. Não deixando de amá-los, mas entender a sua obrigação para com Cristo. Porque apesar de termos responsabilidades em sociedade, em família, temos as nossas responsabilidades individuais. Então, individualmente, somos espíritos, potencialidades e transformadoras para um bem e para um mundo melhor. Se não entendermos isso, a extrema moral passa desapercebida e é apenas mais uma alegoria, uma parábola, uma vivência de Jesus. Interiorizando e vivenciando, vamos entender que somos mais, somos algo além. E precisamos disso, porque sem isso não caminharemos. Pensem, vivem, abracem Jesus. E muito mais do que sair falando de Jesus, dizendo que é espírita, que você, eu sou espírita, eu tô aí, frequento 10, 15, 20, 30, 40 anos, não importa, trabalhe dentro de você. Porque o tempo não importa para os espíritos, mas o esforço, como disseram para Kardec, quando ele perguntou como é que vai ser o verdadeiro espírita, aquele que faz esforço para domar suas más tendências. Esse é o verdadeiro espírita. Façam um esforço, sigam Jesus, trabalhem, amem, espalhem amor e fraternidade, consolem os aflitos, vão aos hospitais, vejam os que sofrem, calentem corações, abracem, humanizem, amem, amem. E vivem com Jesus. Tragam ele não para fora, mas para dentro. E às vezes em silêncio você tem ele mais palpitante. Deixe Jesus entrar e brilhar o seu coração. Viva com ele, siga Jesus. Carregue a sua cruz, mas carregue junto do Cristo, que hoje ela lhe parece um fardo pesado, mas amanhã será uma breve lembrança no tempo e no espaço. Que Deus os abençoe. Vamos fazer a nossa oração. Muito obrigado, Pai, mais uma vez a oportunidade bendita desta hora. Envolve a todos nós, encarnados e desencarnados.
uma sintonia de amor e de paz. E essa mensagem de hoje, vinda de nosso Mestre Jesus, chega em todos os corações, todos os lares, vibrando para despertar o amor, para despertar a paz, para despertar o trabalho com o Cristo. Muito obrigado, Jesus, por ter vindo, se sacrificado, ter dedicado esse amor, esse tempo a nós, para que assim despertemos todos nós agora, sempre. Nos dê força, Pai, para não desistir, força para prosseguir. E sempre que caminhemos, se nos sentirmos fracos, sussurre em nossos ouvidos a palavra de amor, de força e esperança, porque temos certeza. Vamos completar mais uma prova. Deus nos abençoe e que sejamos luz aonde quer que formos, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado aí, meus irmãos, a oportunidade. Deus os abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.